Raider na voz. Vamos falar sobre a criação do Encontro das Relíquias da Pichação PE. No final do ano de 2006, a morte ligou para mim e a gente foi se encontrar lá em Campo Grande com Sola e Duende. A gente estava com a ideia de reunir os pichadores das antigas. E surgiu então a ideia de a gente criar um encontro. Como era final de 2006 e tinha muita confraternização acontecendo, muita correria, final de ano, a gente botou para 2007. E se aproximando da data do encontro, começou a surgir as ideias de criar um nome para o encontro. E cada um sugeria uma coisa. Passou mais de uma semana, cada um dizendo uma coisa, outra. E eu tive a ideia de a gente colocar o nome Encontro das Relíquias da Pichação. Até então não tinha o PE. Aí depois eu criei o PE e acrescentei. Era tempo de Facebook, eu criei um Face. E tinha o e-mail e o Facebook, tudo o mesmo nome, para ficar um bagulho padrão, tipo uma marca mesmo. Depois do primeiro encontro eu comecei a tirar foto da galera, editar e postar lá no Face, né? Então, a gente era muito reservado, velho, por causa, para privar e deixar um negócio bem reservado mesmo. Tanto é que a gente não divulgava nada em rede social, a gente chamava os caras, ligava pro privado dos caras, encontrava na rua, não tinha negócio de Zap na época, Instagram. Então, a gente selecionava 5 caras que estavam se destacando no cenário pernambucano da pichação, que não eram antigos, para ir para o encontro. Para os caras novos conhecer os caras antigos, e os caras antigos davam valor ao que os caras novos estavam fazendo, da nova geração. E introduzir uma história com a outra, envolver a história dos antigos com a história da nova geração, tá ligado? Um valorizando o outro. Era o segmento da história, né? Então, tanto é que a gente deu até espaço depois, nos outros encontros, a gente começou a abrir mais para as outras galeras, os mais novos, né? Então, fizemos o primeiro lá em Campo Grande, que foi um sucesso na casa de bagagem. JR estava lá, o pai dele ajudou a gente, foi muito massa esse. Fizemos mais 2 lá em Campo Grande também, na casa de pacote, terreno massa lá com os pés de árvore, a gente limpou o terreno, pintou as paredes, para a turma assinar, e cada um levava uma caixinha de cerveja, rolou feijoada, foi top. Tá ligado? Até o terceiro era assim, que a gente era muito unido, a gente era muito organizado, se empenhava muito para dar certo o encontro. Então, do 4º encontro até o 7º, eu comecei a organizar sozinho, não tive a ajuda de ninguém. Um desses que eu organizei, o Duende conseguiu a Associação da João de Barro para mim, e eu fiz lá, foi massa. Depois fiz outro lá no Jordão com Danger, que foi um sucesso também, vai ter feijoada, bebida 0800, sorteio de tatuagem, meu irmão, mutirão de grafite, muita coisa, velho. E tava muito cara antigo lá, tava Zone, tava Galo, Porques, Mutante, os caras da AVC foi, drogas, Gia. Foi show isso do Jordão. Então daí foi quando veio o último encontro que eu organizei, que foi o encontro, o 7º encontro. Tem até uma prova aqui, porque é bom a gente falar e provar, né? E falar até papagaio fala. Isso aqui foi uma arte que Treloso, do Ibura, fez pra mim. Foi do último encontro que eu organizei, o 7º, lá em Barra de Jangada. Fiz até umas câmeras de tela, Bidu segurou logo uma. E fiz esse último encontro lá em Barra de Jangada com Danger, que foi top também, acho que foram 2 melhores. Foi até foi mais cara novo do que cara antigo nesse. Foi muito aberto, esse foi top. Muita cerveja, feijoada, tudo. Então no final de 2013, já no Natal, Danger faleceu. Danger faleceu. Tem até aqui o pito que Danger riscou. O último pito que ele riscou. Danger riscou com esse pito dia 14/12/2013. Foi o último nome que Danger botou. Ele morreu dia 17/12/2013. Olha lá. É um pito comum com fio telefone. Danger foi riscar no Arte Urbana, se melou todinho, que esse pito não pega. Se arretou e me deu. Tem até digital dele aí. Então, quando o Danger faleceu em 2013, no final de 2013, eu comecei a discutir com os caras. Por quê? Porque no enterro de Danger, não deu ninguém, velho. Só tava Sonic do Arruda. E eu senti muita falta de consideração da galera, tá ligado? Porque quando o Danger fazia os eventos que chamava a galera, todo mundo ia, tirava foto, o Danger era maravilhoso. Quando o Danger morreu, muita gente que não estava trabalhando poderia ter ido e não foi porque não quis, eu sabia. Então eu comecei a pegar umas discussões com os caras
gente que não estava mais me ajudando, que era da organização, gente que não era da organização, que estava se envolvendo, já fazendo tumulto contra mim. E eu tive uma discussão com os caras e disse aos caras, meu irmão, a partir de hoje vocês não usam mais o nome Encontro da Relíquia da Pichação. E os caras chegou para mim e disse, meu irmão, mas não foi tu que criou só. O cara chegou para mim e disse, né? E eu cheguei e disse, meu irmão, então tu pega o Encontro da Relíquia da Pichação e enfia no... Eu não quero mais saber dessa... Pronto, mesmo assim eu fiz. E me afastei. Então, daí, foi quando aconteceu o que eu não queria, tá ligado? Foi quando virou galera. E já tinham sugerido isso para mim antes. Vamos criar uma sigla para poder me representar nas paredes. Eu disse, não, meu irmão, vai virar bagunça, meu irmão. Vamos fazer isso não. O encontro tá bom. Porque se for fazer isso, como é que a gente vai fazer uma sigla para os caras antigos, já que a gente é tão reservado, e os caras novos vai botar? Vai ficar misturado, doido. Tem que ser um negócio só para os antigos. Não, mas não sei o que, não sei o que. Eu nunca quis, tá ligado? Aí não rolou isso por causa disso. Então depois, quando eu me afastei, que eu não quis mais conversa, aí os caras começaram a criar uma sigla e começaram a arriscar. Então, aí é a história de como começou, quem criou e por que eu me afastei. E como continuou a história, tá ligado? Então, eu sempre organizei assim, primeiro encontro, terceiro encontro, quarto encontro. Então, depois do sétimo, que era para continuar o oitavo encontro, não rolou o oitavo encontro e mudaram o nome lá e ficou outra coisa. Então, para vocês que sempre me perguntaram como surgiu, quem criou, como foi, a história é essa daí. O começo, o meio e o fim da história. Então, essa é a verdade, a verdadeira e a legítima história do Encontro da Relíquia da Pichação PE. Não estou aqui para falar mal de ninguém, não me interessa falar mal de ninguém, cada um vive o seu rolê e vamos viver a pichação, que Pernambuco é nós. Quem não picha, conta história. É o Raider.